Olá a todas e a todos, bem-vindos à terceira aula do minicurso de Introdução ao Design para Redes Sociais. Nessa aula, veremos como escolher e combinar as cores e como usar a tipografia ao seu favor. Como vimos na aula passada, as cores e a tipografia são elementos que ajudam a construir o seu design, mas como esse assunto é mais extenso, merece uma aula só para eles. Como nós aprendemos na escola, as propriedades das cores foram estudadas primeiramente por Isaac Newton, quando ele observou em um dos seus experimentos que, quando a luz passava por um cristal, formava um arco-íris com 7 cores. Foi a partir dessas cores que ele criou o primeiro círculo cromático, um círculo que mostra as relações dessas cores. Outros cientistas, ao longo da história, fizeram experimentos com cores até chegarmos nas teorias que nós conhecemos hoje em dia, mas vocês não precisam saber tudo sobre a história e a teoria das cores. Como o minicurso é mais voltado para algo prático e rápido, existem apenas alguns pontos que vocês precisam saber por agora, para começar a fazer os seus designs dos seus posts. Como, por exemplo, as propriedades das cores, algumas classificações, harmonia e alguns significados das cores, né? Significados que já estão enraizados na nossa cultura ocidental. Bom, as cores elas possuem propriedades e é preciso que você saiba delas, mesmo que no Canva em si, né, que é a ferramenta que nós vamos utilizar, não seja possível alterar essas propriedades, apenas quando se trata de imagens. Mas caso você vá utilizar alguma outra ferramenta e se depare com essas opções, já vai saber o que é. Eu coloquei aqui no slide esse painel de ajuste de fotos do Canva, para vocês terem noção do que eu estou falando. Aí aqui fica cada uma dessas opções aqui que eu vou explicar, né? No caso aqui tem bem mais, porque como é a ferramenta para editar uma imagem, vai ter mais opções. Mas o que nos interessa aqui é a matiz, a saturação e o brilho. A matiz, ela é o nome da cor, né? Aqui, por exemplo, o vermelho, o azul, o verde. Já a saturação, ela é a intensidade dessa cor. Ela determina o quão viva, né, ou pura, como a gente chama, é a cor, ou quão pálida ela é. Quanto mais a cor for intensa, né, quanto mais viva, mais pura ela é. E quanto menos intensa, né, mais pálida, e menos viva ela é. Já o brilho, ele é o tom que determina se a cor ela vai ser mais escura ou mais clara. As cores, elas podem ser classificadas como cores primárias, secundárias e terciárias. Isso é algo que a gente, né, sempre estuda na escola e vamos só dar uma relembrada aqui. As cores primárias, elas são as cores básicas e são a partir delas que são geradas as cores secundárias. Né? Você deve se lembrar, na época da escola, quando os professores pediam para a gente misturar lá a tinta guache para formar as cores. E as cores primárias, elas são o vermelho, o amarelo e o azul. Já as cores secundárias, elas são o laranja, o amarelo, verde e roxo. As terciárias, elas são formadas pela combinação das cores primárias com as cores secundárias, como é o caso do laranja avermelhado, laranja amarelado, verde amarelado, verde, enfim, todas essas cores, como vocês vão ver direitinho, lá no círculo cromático que eu vou mostrar mais adiante. As cores elas também podem ser classificadas de acordo com a temperatura, né? Essa temperatura ela está relacionada à associação que o nosso cérebro faz ao ver determinada cor e não a temperatura em si da cor. Quando o nosso cérebro olha para o azul, por exemplo, nós temos a sensação de frio, por associarmos o azul com água ou com a noite. Como a gente viu no slide da aula passada, que tinha, né, uma imagem de uma floresta e tinha todo um tom azul e passava a ideia de que aquela floresta estava fria.
Já quando nós olhamos para o amarelo, não, o amarelo lembra o quê? O sol. Ele nos passa a sensação de calor. E existem ainda cores que não passam essas sensações e elas são chamadas de cores neutras. As cores quentes, então, né, elas passam sensação de conforto, felicidade, e elas tendem a se destacar mais em relação às outras, justamente por terem essa sensação de calor, de brilho, né? Elas acabam chamando muita atenção. São ótimas, por exemplo, para títulos e chamadas. Já as cores frias, elas tendem a fazer os objetos parecerem menores e são muito boas para serem utilizadas no fundo do seu design, bem como os tons pastéis eles trazem o mesmo efeito. Mesmo que seja um amarelo pastel, por exemplo, o amarelo que é uma cor quente, no tom pastel, né, que o brilho dele é menor, ele passa essa mesma sensação das cores frias, mesmo o amarelo sendo uma cor quente. Então é preferível que no fundo das imagens vocês, né, utilizem mais cores frias ou cores neutras. E o que são as cores neutras? Elas, né, como o branco, o preto, cinza, marrom, elas são cores que quando comparadas com as cores quentes e frias, elas não parecem passar nenhuma das duas sensações. Mas se a gente for comparar essas cores neutras entre si, né, a gente vai perceber que alguns tons delas podem ser mais quentes e outros mais frios, como o marrom, ele pode ter tons, né, de marrom mais quente, pode ter um tom mais frio. Mas comparado às cores quentes e frias, elas não passam nenhuma dessas duas sensações diretamente. Apesar do significado das cores depender da cultura em que vivemos e das nossas experiências individuais, né? Por exemplo, a cor amarela, ela passa a sensação de otimismo, felicidade. Mas se, por exemplo, eu não gosto de amarelo, a cor não vai ter esse significado para mim. Eu não vou ter a mesma sensação de olhar para o amarelo e pensar em felicidade porque eu não gosto de amarelo, entendeu? Então, as cores em si, elas têm significados muito individuais. Mas mesmo assim, existem alguns significados que se tornaram um consenso na nossa cultura ocidental. Aqui eu vou dar destaque à nossa cultura ocidental, porque é onde vivemos e é para quem nós vamos direcionar, né, o nosso conteúdo, né, em geral. Mas se você, por exemplo, estiver fazendo conteúdo que se direcione a pessoas de outras culturas, é bom observar também o que essas cores significam nessa cultura. Mas aí é algo bem específico, né? Aqui nessa aula nós vamos falar sobre o significado assim, que são consenso na cultura ocidental. É claro que existem muitos outros significados para as cores que eu vou mostrar aqui, né? Que vocês podem ver. Mas eu vou disponibilizar alguns links para quem se interessar, quem quiser saber mais sobre os significados das cores. Por que eu vou mostrar algo mais básico? Todos esses significados aqui, eles foram retirados do livro A Psicologia das Cores no Marketing, da Christiane Thiel, e ele é gratuito para quem assina o Kindle Unlimited. Mas existem vários materiais bem completos nos blogs de design que eu vou deixar aí nos links no final do slide para vocês. Então, se vocês quiserem saber mais, vocês podem dar uma olhada. Então, vamos ver aqui, né, o significado das cores. Como nós vemos aqui, o azul ele tende a passar confiança, sabedoria. Já o vermelho, ele passa a ideia de coragem, energia. Enquanto isso, o amarelo ele dá a ideia de otimismo, né, criatividade. O verde, ele dá a ideia geral de harmonia e equilíbrio, né, por lembrar a natureza. O laranja, ele passa a ideia de calor, segurança. O roxo, de autenticidade, luxo. Enquanto isso, o preto dá a ideia de sofisticação e segurança. Já o cinza, de modernidade, neutro. E, por fim, né, o branco, a pureza e simplicidade. Aqui, óbvio, não tem todas as cores, né? Como eu já disse, vou deixar um link aí disponível para vocês. E vocês podem também pesquisar a cor que vocês escolherem, ir lá, pesquisar o significado. Existem significado até dos tons das cores, né? O tom de azul ele vai ter um significado, outro tom de azul vai ter outro.
Então, é bom que vocês pesquisem isso. Aqui eu estou mostrando algo mais geral para vocês terem noção de que a cor ela vai passar alguma ideia e que é bom que o seu projeto e a cor estejam passando a mesma ideia, porque se a cor destoar da ideia do seu projeto, vai ficar algo meio esquisito e não tão agradável assim. Lembrando que nem todos os significados, eles são só positivos, tá, pessoal? O preto, por exemplo, ele passa a ideia de sofisticação, mas também na nossa cultura é a cor do luto. Então, vocês precisam alinhar as cores do seu projeto com o contexto que você está colocando. Vocês não precisam buscar o significado de todas as cores que vocês vão usar no seu projeto. Eu vou mostrar a seguir como combinar as cores. Você, por exemplo, pode escolher a cor principal do seu projeto, né, a cor que vai ganhar mais destaque, escolher de acordo com o significado que se encaixa na ideia da sua página. E as outras cores, elas vão complementar o seu design, elas vão estar ali para dar harmonia ao seu design. Então, mesmo que não necessariamente elas passem toda a ideia que combine, né, com a ideia da sua página, elas estão ali para complementar. Então, pelo menos a cor principal você precisa ter ideia de qual o significado e ela precisa estar alinhada com a ideia da sua página, para deixar, né, um design mais harmônico. Mas vocês não precisam se preocupar em escolher em como combinar as cores, porque eu vou mostrar aqui, né, maneiras de combinar as cores de forma que deixe o design harmônico. Aqui é o círculo cromático que eu havia falado para vocês, né? E aqui estão as cores que eu falei. Vocês podem perceber que aqui desse lado tem as cores mais quentes, desse lado tem, né, as cores frias. Bom, harmonia das cores, né? O que é harmonia? Quando as cores combinam, nós dizemos que elas estão em harmonia. Então aqui eu vou mostrar, né, algumas combinações para que vocês né, combinem com a cor que você escolher para ser a cor principal do seu projeto e você possa combinar com outras cores para complementar. Bom, a primeira combinação aqui é a monocromática e ela é a mais simples, mas nem por isso ela é a mais sem graça, né? Já que, dependendo do design, ela pode dar um ar sofisticado. Nessa harmonia, você utiliza diferentes tons de uma mesma cor para compor o seu design. Por exemplo, aqui, você escolhe o laranja, então você vai utilizar vários tons de laranja no seu design. Eu recomendo que, para a paleta de cores de vocês, do projeto de vocês escolham até assim, no máximo, umas 4, 5 cores. Não precisa ter muitas cores, porque vai ficar algo cansativo e você não precisa usar todas essas cores no seu design. Você pode usar, por exemplo, 2 ou 3 em um post, depois usar 2 ou 3 em outro. Mas é importante lembrar que a cor principal que você escolher, de alguma maneira ela deve estar em todos os designs. Então, se você utilizar, por exemplo, você escolhe o azul para ser a sua cor principal. Então, você coloca em um post o azul, coloca as outras cores, né, na fonte, em outros elementos. No outro post, para você não deixar tudo igual com fundo azul e as mesmas cores das fontes, você troca a cor do fundo, mas deixa, por exemplo, o azul numa fonte ou deixa uma imagem que contém a cor azul. Né? De alguma maneira, a cor principal do seu design, né, a cor principal da sua paleta de cores, ela tem que estar presente no seu design. Para dar essa ideia de harmonia dentro da sua página, de que todas as coisas estão combinando. Esse é o segredo. Quando você olha para uma página e vê que todos os posts eles estão combinando, não é outra coisa, gente. É porque a cor principal está de alguma maneira presente ali, dando a ideia, né, daquele padrão que o nosso cérebro adora. Então, quando a gente olha, automaticamente o nosso cérebro interpreta que aquilo está em harmonia. Então, fica mais prazeroso de se olhar para um design assim. A combinação complementar, ela usa como princípio o contraste das cores dentro do círculo cromático, né? Buscando combinar as duas cores que se encontram aqui, ó, nos lados opostos. Mas é bom tomar cuidado na hora de fazer essa combinação para não gerar cansaço no leitor, porque contraste demais num design pode acabar deixando muito cansativo para quem vê. Bom, a combinação análoga ela é formada pela combinação das 3 cores vizinhas no círculo cromático.
Aqui, como vocês podem ver, né, as três cores vizinhas, no caso aqui é laranja, esse laranja mais claro, um laranja mais escuro e esse vermelho. Ao escolher essa combinação, é bom você definir uma das cores para ser a dominante, justamente como eu havia falado antes, né? Para ela ganhar mais destaque dentro do seu design e as outras cores apenas complementarem o seu design. Já na combinação triádica, ela é formada por três cores equidistantes no círculo cromático, ou seja, todas elas estão à mesma distância uma da outra, né? Aqui, ó, três cores de distância, aqui também três cores de distância, três cores de distância, e aí forma aqui, né, um triângulo. Bom, essas são as maneiras mais fáceis de grande sucesso para escolher as cores no seu design. Mas se você ainda se sente inseguro para escolher a cor certa ou mesmo quer poupar tempo, nós temos uma alternativa, que é o site Color Hunt, onde é possível encontrar paletas de cores prontas já para o seu projeto de design. Assim você pode escolher as que mais se encaixam no seu projeto, sem precisar se preocupar se elas vão combinar entre si ou não. Mas ainda assim é bom ficar atento nas cores escolhidas, né? Se pelo menos a cor principal que você escolher vai se encaixar na proposta do seu projeto, porque ela é a que mais, né, vai aparecer no seu projeto. Como vocês podem ver aqui, né? A gente está no site Color Hunt e já existem aqui logo de cara várias paletas que vocês podem escolher. Mas se vocês quiserem pesquisar por alguma da sua preferência, com alguma cor da sua preferência, você pode vir aqui, olha, já tem várias cores aqui, você pode só clicar, né, que vai direto, por exemplo, aqui, eu vou escolher uma paleta com o turquesa, aqui, né, o azul turquesa. Clico. E aí aqui já aparece várias paletas de cores onde o azul turquesa aparece, né? Este aqui onde eles, né, onde é mais dominante, que onde só aparece um pouquinho. Então, existem várias paletas ali. Você vai rolando para baixo, tem várias. E também você pode procurar uma paleta pela sensação que ela passa. Por exemplo, aqui o Warm, que é, né, é uma paleta de cores mais quentes, Cold, uma paleta de cores frias, aqui Bright, que é paletas de cores que elas são mais vibrantes, né? Tem as cores são mais vibrantes. Então aqui, ó, várias cores que vocês podem ver. Também tem aqui, olha, pelo estilo, né? Neon, pastel, vintage, retrô. Tem várias opções para vocês procurarem uma paleta de cores para o projeto de vocês. Né? Que é bem fácil e rápido. E para quem vai acessar pelo celular, não vai aparecer essa barrinha de pesquisa aqui. O que você pode fazer? Você pode pegar aqui, né, essas cores, infelizmente é tudo em inglês, mas vocês podem pegar aqui desse vídeo e anotar, tirar print ou algo do tipo, né, aqui que tem várias opções aqui de paletas que passam, né, alguma ideia, então você pode vir aqui, dar pause, tirar print, ver qual é o nome da cor que você quer ou do estilo que você quer. Você vai na barra de pesquisa do navegador do seu celular e ele vai estar só aqui, né, até esse paletes aqui. E aí você vai e escreve, por exemplo, aqui, né, barra retrô. E aí você dá enter e pesquisa. Vou colocar aqui, por exemplo, vermelho, né, que é red em inglês. Você coloca, dá enter, bota para pesquisar. E aí ele vai encontrar as paletas de cores com vermelho. Né, aqui, ó, várias paletas de cores com vermelho. E aí vocês podem vir e escolher a cor que vocês quiserem utilizar no seu projeto. E aí, por exemplo, vamos dizer que eu escolhi essa paleta aqui. Vocês podem ver esse códigozinho, né? Lá, quando a gente estiver lá no Canva, a gente vai voltar aqui para escolher uma paleta de cores. E aí vocês vão ver que dá para copiar esse códigozinho, é só clicar em cima do código que aparece aqui, ó, que copiou, né? E aí eu posso colar lá na partezinha do Canva onde
tem as cores para você escolher. Vou mostrar isso na próxima aula direitinho para vocês, por enquanto só para vocês terem uma noção de como funciona o site. Clicando aqui na paleta de cores escolhidas, a gente pode ver que tem tamanho maior a cor. Aí aqui cada uma tem um códigozinho, né, que a gente chama de código hexadecimal. Cada código desse corresponde a uma cor, né, nunca vai ter uma cor com o mesmo código, cada cor, cada tom vai ter um códigozinho diferente. E aí vocês também podem salvar essa imagem, então vocês clicam aqui em salvar e salvam no computador de vocês. E aí vocês, né, podem deixar salva essa paleta de cores. Depois eu vou mostrar como que usa também a paleta salva no computador e como você faz para colocar ela no Canva. Aí aqui vocês podem ver, né, a hashtag da paleta de cores, então aqui você pode ver, pode olhar outras paletas de cores com as mesmas hashtags, pode ver aqui paletas de cores que se relacionam com essa ali, né, que tem essas mesmas hashtags também. Então o site ele é bem fácil de ser utilizado, né, o único problema que eu diria assim é porque ele é todo em inglês, mas nada que um Google Tradutor não resolva, porque infelizmente uma parte dessas ferramentas assim é tudo em inglês. Né? Então vamos voltar aqui para o slide. Agora nós vamos entrar na parte da tipografia e como você pode usar ela ao seu favor. A tipografia ela é um recurso quase que indispensável no design. Eu digo quase porque em certos casos a composição, né, o design, apenas com imagens, ela passa uma imagem muito eficiente. Mas no caso das redes sociais, mesmo aquelas que são mais voltadas para quase que exclusivamente para imagens, como o Instagram, elas se beneficiam muito de um texto chamativo na composição para atrair a atenção de quem está rolando o seu feed. Eu trouxe aqui, né, um significado bem prático do dicionário do que é a tipografia, né, a arte técnica de compor e imprimir com tipos, abrangendo diferentes etapas da produção gráfica, desde a criação dos caracteres até a impressão e acabamento, né. Assim, apesar de ter essa definição, né, hoje em dia, a maior parte da escrita ela é feita digitalmente. Então, o significado da tipografia passou também a abranger o estudo, a criação e a aplicação das fontes e seus estilos, formatos e arranjos. Existem algumas regras para você aplicar a tipografia no seu design. Né? 2 regrinhas básicas. A fonte ela precisa expressar qual a mensagem que você quer passar, ou seja, a fonte ela tem que estar condizendo com aquilo que está no seu texto. Né? Nada de colocar, apesar de muitas pessoas gostarem, por exemplo, colocar um texto mais sério com a fonte Comic Sans. Se vocês já viram, a Comic Sans, ela é, né, aquela fontezinha que parece a fonte, que lembra muito a fonte dos balãozinhos de fala de histórias em quadrinhos. Ela não é uma fonte séria, ela é uma fonte mais divertida. Então, para você fazer um texto com um assunto sério e colocar essa fonte, não vai ficar condizente. Inclusive, esse é um dos motivos das pessoas torcerem tanto o nariz em relação à Comic Sans. Ela é usada muito em contexto onde ela não cabe. E a outra regra é que a fonte ela precisa ser legível. As fontes que ficam ilegíveis, elas podem ser por 2 motivos. Né? A cor, ela pode estar sem destaque com o fundo, né? Pode ser que a cor ela não esteja se destacando do fundo como deveria, e aí dificulta a leitura do texto. Ou pode ser o estilo da fonte, né? Que a fonte, o próprio estilo da fonte dificulta a pessoa entender o que está sendo escrito. E é preciso ficar atento porque também existem casos de pessoas com dislexia que vão ter mais dificuldade ainda de ler uma fonte que tem um estilo que dificulta a leitura. Então, se você vê que a fonte é um pouquinho difícil, para ler você precisa fazer um pouco mais de esforço, talvez não seja muito adequado usar ela, porque podem haver pessoas que tenham muito mais dificuldade para entender o que está sendo passado ali no seu texto. E não é o que você quer, né? Você quer que as pessoas leiam aquilo que você está fazendo. Então, procurem usar fontes condizentes e fontes que sejam fáceis de ser lidas. Bom, as fontes, elas possuem 4 classificações primárias. Claro que não existem só elas, tá? Existem várias variações.
mas eu vou passar aqui só os estilos assim mais comuns, digamos assim, e cada um deles passa uma mensagem diferente. Por isso, é bom você conhecer, né, os estilos e as classificações das fontes para evitar errar na hora de construir o seu design, né? Como eu disse, a fonte ela tem que estar condizendo com o seu texto. Assim como na escolha da cor errada, a fonte errada ela também pode estragar o seu design e não passar a mensagem da maneira correta para o seu público. Né? Nós vamos ver aqui nos próximos slides e conhecer esses tipos de fonte. A primeira que eu vou mostrar ela é a fonte com serifa. Elas possuem esses pequenos prolongamentos aqui, como vocês podem ver, que são chamados de serifas. São bem comuns em textos contínuos ou longos, como revistas, jornais e livros, já que essas serifas elas passam a ideia de continuidade, já que as letras aparentam estarem unidas entre si. Dessa forma, deixa a leitura muito mais fluida e menos cansativa. Essas fontes elas possuem um estilo mais formal e conservador, e são muito usadas por marcas que querem transmitir, né, a elegância, a tradição, confiança. As fontes sem serifas, ao contrário das fontes com serifa, elas não possuem aqui os prolongamentos, né? Vocês podem ver, elas são todas retinhas. E essas fontes, elas têm uma abordagem, né, que aparenta ser mais limpa, mais moderna, né, menos formal. As linhas simples dessas fontes enfatizam a legibilidade e a simplicidade. E elas são muito usadas por passar a ideia de sensibilidade, honestidade e chamam a atenção com o design refinado delas. Existem também as fontes caligráficas. Essas fontes, elas imitam, né, a caligrafia manuscrita e elas podem ser divididas entre formais e casuais. No caso, as caligráficas formais, né, como vocês podem ver aqui, essa fonte, elas são caracterizadas por ter esses floreiozinhos, né, elas transmitem a ideia de elegância. Elas são muito usadas, né, em convite, por exemplo, de casamento. É muito comum você ver essa fonte, mas é bom usar ela com moderação, já que, né, como eu falei, algumas fontes elas deixam o texto né, menos legível, e essa é uma delas. Vocês podem ver que é um pouco mais difícil de entender o que está sendo escrito aqui, que é apenas o nome da fonte. Já essa outra fonte, né, ela é mais fácil de entender. Essa é a que nós chamamos de caligráficas casuais. E elas são mais discretas, né, facilitam a legibilidade, mas elas passam a ideia de ser menos elegante. Por isso você não vê com tanta frequência assim em convite de casamento, vê mais esse estilo. E, por fim, a fonte que eu vou falar aqui são as artísticas, né? Elas são fontes não convencionais e o estilo tipográfico delas são mais únicos e atraente. A maioria delas é criada sob medida, né? Vocês podem observar logo de marca tipo Lego e Fanta, que a fonte é totalmente diferente. Aquelas fontes elas foram feitas sob medida para aquelas marcas. E como exemplo eu trouxe essa fonte aqui, né? Essas fontes artísticas elas são bem diferentonas, né? Vocês podem ver, tem um estilo, né, que não parece nenhuma das outras fontes. E essas fontes elas são ótimas para chamarem a atenção, né? Para títulos de chamadas, né? E combinar com fontes não mais sérias, mas fontes um pouco mais simples para deixar o design mais equilibrado. Mas elas são ótimas para chamar atenção com títulos de chamadas. E como acertar nas escolhas das fontes? Você precisa usar a fonte adequada, né, para o assunto tratado, como eu havia falado, escolher fontes legíveis e usar cores de fontes que contrastem com o fundo. Eu vou mostrar aqui nesses slides também como você pode combinar, né, diferentes fontes. Vou mostrar aqui como vocês podem combinar diferentes fontes nos seus designs. Uma boa maneira é usar hierarquia. Nesse caso, você coloca um título ou uma frase mais chamativa para ser o destaque do design, né? E coloca esse destaque numa fonte maior que o resto do texto, para que justamente ele se destaque. Como vocês podem ver,
essas fontes são da mesma família, né? E aqui vocês podem ver que essa está destacada, então os seus olhos eles prestam mais atenção primeiro nessa, que está maior, né? E só depois você vai prestar atenção nessa. Então, a ótima maneira de combinar suas fontes é deixar uma mais destacada, né, para um título ou uma chamada, e o resto do texto você deixar com uma fonte menor, para justamente ter, né, esse contraste. Essa hierarquia aqui é muito utilizada, vocês já devem ter visto em propagandas e posts, tudo. Porque é uma das maneiras mais fáceis de combinar as fontes e dar um contraste e destaque no seu texto. Use no máximo 2 famílias de fonte. Por quê? Se você começar a misturar um monte de fonte, vai ficar parecendo que o seu design está muito bagunçado, muito desorganizado e que você não faz ideia do que você está fazendo. Então, usar no máximo 2 fontes deixa o design muito mais limpo e passa a ideia de algo mais organizado, né? Que vocês podem ver, eu coloquei uma fonte em caixa alta, né? Que é todas as letras são maiúsculas. E coloquei aqui uma fonte caligráfica aqui misturando com uma fonte, né, sem serifa, né? Fica um contraste aqui bem legal. Fazer variações com a mesma família de fontes. Aqui são 2 variações da mesma família de fonte, né, que é a Montserrat. E vocês podem ver que essa daqui, as duas estão em caixa baixa, né, como muita gente chama. Que é, aqui as letras elas não estão todas maiúsculas, elas estão minúsculas, né, alternando. Mas essa fonte, ela é mais grossa do que essa, então já dá um contraste, já fica visualmente mais bonito no seu design. E essa é uma ótima maneira se você não tem confiança, né, para misturar 2 tipos de fontes diferentes, mas ainda assim você quer dar um contraste no seu design. Então, você utilizar a mesma família de fonte, uma fonte mais, né, mais grossa com uma mais fininha, ou você deixar o título de chamada em caixa alta para dar mais destaque, o resto em caixa baixa. Assim você vai conseguir o contraste, vai conseguir chamar a atenção pro título do seu post ou para a chamada, e ainda assim vai ficar harmônico. Combinar a fonte de espessura mais fina, né, e com tamanho maior, com uma fonte mais grossa, né, que é o que a gente chama de bold. Aqui vocês podem ver, né, uma fonte, ela é mais fina do que essa, mas ela tá em caixa alta aqui, em tamanho maior. Então ela tá dando mais destaque primeiro a essa de cima, e aqui embaixo nós temos uma que está em tamanho menor, em caixa baixa, mas ela tem a espessura maior do que a fonte de cima. Combinar uma fonte de espessura maior, né, que é o contrário da outra, né, uma fonte de espessura maior em caixa baixa e uma fonte de espessura menor em caixa alta. Então aqui você inverte, você coloca uma fonte, né, com tamanho maior, né, uma fonte mais grossinha, em caixa baixa mesmo, e deixa ela com tamanho bem maior para dar destaque. E embaixo você, né, pode ser um subtítulo em caixa alta com a fonte mais fina. É muito bom também esse estilo de combinação de fonte, né, sem serifa com uma fonte com serifa. Também é uma combinação clássica para você dar destaque no seu texto. E combinar a fonte em caixa alta com espessura mais grossa e uma fonte também em caixa alta, mas com uma espessura mais fina. Que eu estou usando uma fonte artística, né, e uma fonte sem serifa. E vocês podem ver aqui, como eu falei, ela chama bastante atenção, justamente por ela ser irregular, não ter um estilo definido, né? Ela ser mais diferentona. Então aqui poderia ser, por exemplo, um título e um subtítulo aqui com a fonte, poderia ser até ser um tamanho menor. A fonte em caixa alta também, mas que tem a espessura bem mais fina do que essa, justamente para dar contraste, e essa daqui, que seria o título, ganhar mais atenção. E por essa aula é só, espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar esse slide disponível no Classroom para que vocês possam acessar, né, os links, né, no final do slide, caso vocês queiram saber mais sobre cores, tipografia, né, como usar. Eu deixei um post aí com bem mais combinações de
de fontes para vocês usarem como inspiração para construir os seus posts. Não esqueçam de responder a atividade que vai ficar disponível no Classroom. E até a próxima aula, onde nós vamos colocar a mão na massa e trabalhar no Canva.